Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas aqui a mais uma live na nossa página, a quarta dessa semana. E tem sido uma alegria muito grande poder partilhar essas experiências, fazer esses bate-papos, né, ao longo desses dias, né? Já estamos aí caminhando para a reta final, né, desse processo. Então vamos chegando, né, para a gente poder conversar mais, né, sobre esse assunto tão que impacta tantas famílias, né? Aparecida, seja muito bem-vinda. Jacimar, muito bom ter vocês aqui. Edma, mamãe, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês conosco. Então vamos chegando, convidem mais pessoas. Airan, seja muito bem-vindo. Muito bom te ter aqui. Cliquem aí no aviãozinho que tá embaixo, manda a live para mais pessoas, chama mais gente para vir para cá, para a gente poder conversar, que hoje é assunto para a família toda, né? Para todo mundo. Bruna, seja muito bem-vinda. Débora, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada pela presença. Muito bom, pessoal. Bom, então, nós está aqui nessa semana de lives, né? Hoje é a quarta. Nós começamos lá na segunda-feira conversando sobre saúde mental e gestação. Na terça nós falamos sobre o puerpério, né? Saúde mental no puerpério. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a saúde mental na maternagem, né? No processo de cuidado com a criança, no processo de educação. E hoje a gente vai falar dos relacionamentos amorosos, né? Dos relacionamentos de modo geral até, né? Mas com foco maior nos relacionamentos amorosos e como que eles ficam depois da chegada dos filhos, depois, né, da presença dos filhos na família. Gil, seja bem-vinda. Márcio, sejam muito bem-vindos. Sheila, sejam bem-vindos aqui à nossa live, esse bate-papo. Muito bom ter vocês aqui conosco. E pessoal, vamos mandando então, né, a live, chama mais gente para cá, clica aí no aviãozinho, né, encaminha aí para as pessoas que você conhece, que você gosta, pessoas que têm crianças, têm filhos, pessoas que pretendem ter filhos, ou pessoas que conhecem pessoas que pretendem ter filhos. Todo mundo precisa discutir isso aqui, porque na comunidade a gente se ajuda, se fortalece, né? Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigada, Sheila. Júlia, seja bem-vinda. Vamos aqui nos organizando para começar esse bate-papo, né? Nessa prosa de mais essa noite. Pessoal, tem sido uma experiência muito gratificante esse processo das lives, né? É a primeira vez que a gente faz aqui na página. E tem sido muito rica a troca, né? Essa conversa aqui, Salete, seja bem-vinda. Tem sido muito boa essa troca, a conversa que a gente faz aqui durante a live, as experiências que vocês têm partilhado, tem sido riquíssimo. E como tem sido bom também acompanhar o retorno que as pessoas têm dado ao longo dos dias, né? Então, tenho recebido muitas mensagens no Instagram, recebido mensagens no meu WhatsApp, lá no YouTube tem muita gente também assistindo, me enviando retorno e falando o que elas acharam, né? E tem sido muito bom, assim, saber que esses momentos impactam na vida das pessoas, que, né, que tem sido bom também na vida de vocês, assim como tem sido bom para mim também fazer esse momento de conversa. Porque fazer essa conversa me ajuda a estudar mais, me ajuda a refletir sobre a minha própria vida, né? E partilhar sempre faz a gente fazer o conhecimento crescer, né? Conhecimento guardado é conhecimento desperdiçado. Então, por isso que eu tô aqui compartilhando o que eu sei e o que eu penso. Vocês também estão compartilhando o que vocês sabem, o que vocês pensam aqui nos comentários. E vamos continuar nessa roda, né? Esse compartilhar conhecimento é o caminho para a gente mudar a sociedade. E aí, assim, se o que eu estiver falando aqui te tocar, fizer sentido para você, ou não fizer sentido também, comenta aqui, né? Manda a sua experiência, fala aqui no comentário, porque isso ajuda a gente a trocar, enriquecer, né? Fica muito mais rico. E se quiser me dizer também, né, do que te impactou, o que você pensou, sentiu na nossa conversa depois que ela terminar,
me manda lá também no direct, né, do Instagram, manda no WhatsApp, tem o link do WhatsApp lá na bio da página, então pode me mandar pelo WhatsApp pra gente conversar também. Vocês podem acompanhar os vídeos das últimas lives, né, que elas estão disponíveis no Instagram e estão disponíveis no YouTube também. Então ajuda também a compartilhar, a gente fazer essas conversas chegarem, né, cada vez mais pessoas. Então, Salete, seja muito bem-vinda, Tiara, Stael, Paulo, seja bem-vindo, muito bom ter você por aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos para essa conversa. E, pessoal, assim, quando a gente vem nessa semana pensando esse processo, né, de gestação, do puerpério, do maternar, né, do cuidar dos bebês, de cuidar de uma criança, cuidar de um filho, todo esse processo que a gente conversou aqui, né, acho que a principal característica de todas essas fases é que são fases que trazem uma mudança muito intensa de vida, né? Então, se tornar pai, mãe, ou receber um filho, né, ou receber uma criança para que você possa cuidar e se tornar responsável por ela, transforma a vida da pessoa como um todo, né? Eu lembro de ouvir, né, uma pessoa dizendo assim que não se deve perguntar para uma família o que mudou depois do nascimento dos filhos. É melhor você perguntar o que não mudou, porque muda tudo, né? Muda a rotina, muda a imagem que as pessoas têm do mundo, muda a forma como a gente se vê, muda a forma como a gente olha para as pessoas. Então, a transformação que a criança traz na vida da família é muito intensa, né? Então, muda muita coisa, muda tudo, né? De modo geral. E se muda tudo, muda os relacionamentos que aconteciam ali naquela família, que existiam ali antes da chegada daquela criança, né? E aí eu queria, nessa noite, da gente poder partilhar um pouco sobre essas mudanças, né? O que é que costuma acontecer nos relacionamentos depois da chegada dos filhos, né? E como que a gente pode cuidar desses relacionamentos também, né? De que forma que a gente pode manter a saúde mental dos relacionamentos após a chegada dos filhos. E aí eu quero agradecer aqui a presença do Matheus, da Dalgisa, que chegaram aqui com a gente também, sejam bem-vindos. E mandem aqui, pessoal, o que vocês pensam, né? O que vocês já ouviram falar, o que vocês sentem, o que vocês vivem. Isso enriquece muito. Então, os relacionamentos, eles sofrem, né, uma mudança grande quando as crianças chegam, né? E aqui tô pensando no relacionamento amoroso e independe, né, de orientação sexual, de identidade de gênero, né? O relacionamento, ele acaba sofrendo uma mudança, né? Pode ser que o relacionamento amoroso que essa mãe tem ou tinha seja um relacionamento de pessoas que vivem na mesma casa ou de pessoas que vivem em casas separadas. Pode ser que esse relacionamento que essa mãe tem atual não seja o relacionamento com a pessoa com quem ela escolheu viver o processo de maternidade, né? Então, às vezes a mãe tinha um relacionamento anterior, escolheram ter um filho, decidiram ter um filho e por algum motivo esse relacionamento termina e se inicia um outro. Então, independente da forma como esse relacionamento está, como ele aconteceu, é fato que ele vai sofrer influência, vai sofrer modificações, né, a partir do momento que a criança chega. E aí eu queria começar essa conversa chamando a atenção um pouco sobre qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, qual é o papel do parceiro ou da parceira da mãe, né, na criação dos filhos. Porque muitas vezes, né, as transformações que acontecem no relacionamento se dão porque o casal ali tem dificuldade para se reconhecer e para entender em que momento eles vão conseguir ser dois de novo, enquanto eles têm uma criança para poder cuidar, né, para poder amar, para poder viver ao lado daquela criança. E aí penso nisso, lembrando assim de como era há décadas atrás
a ideia de uma família, né? A gente costuma ter a ideia de que família é mamãe, papai e filhinhos, né? Aquela família tradicional, a esposa, o marido e as crianças. E cada vez mais, né, a gente tem reconhecido que esse não é um modelo de família que cabe para todas as casas, para todos os relacionamentos. Então, tem famílias das mais diversas configurações, e quanto mais a gente respeitar essas diferenças e quanto mais a gente tentar aprender com tanta diversidade, melhor ficará, né, a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente pode cuidar das crianças. Mas é fato que há décadas atrás se tinha muita ideia de que uma criança, né, devia nascer somente de um relacionamento ali que vem de um casamento, de pessoas que têm um compromisso firmado, às vezes, né, no cartório. Então, que essas pessoas se casam, depois elas vão ter filhos, né? Era muito essa a ideia da sociedade do que deveria ser o correto, né? Era o que se pregava há muitos anos atrás. E nesse relacionamento, nessa lógica de que é preciso ter um casamento para ter filho, se constrói muita ideia de que quem cuida da criança, quem cuida da casa é a mãe. E quem vai prover o sustento da casa, e quem vai viver o trabalho e a vida, né, na sociedade, fora da casa, seria o pai. Muito na lógica, assim, de que a mãe cuida desse espaço mais interno, a mãe cuida da criança, a mãe cuida da casa, a mãe cuida do marido. E o marido vai lá conseguir o dinheiro para sustentar essa casa, né? Essa é uma lógica, essa é uma ideia de família que fez parte da sociedade por muitas décadas, né? Por muito tempo, que ainda está presente na nossa sociedade, mas que gradativamente a gente tem quebrado essa ideia, né? Cada vez mais a gente vê pais, os companheiros das mães, né? E as companheiras das mães também, participando de forma muito mais ativa dos cuidados com as crianças, né? Participando de forma muito mais ativa até do processo de gestação, participando do parto, que quebra aquela lógica de que quem cuida da criança é a mãe, né? Então, cada vez mais tem ganhado força a ideia de que quem é o companheiro, quem está ali no relacionamento amoroso com essa mãe, compartilha a responsabilidade de cuidar daquela criança. É claro que isso não é realidade em todas as famílias, né? Existem ainda muitas famílias em que toda a responsabilidade pela criança fica nas costas da mulher, fica nas costas da mãe, né? Mas o que eu penso assim, que tem devagar essa ideia, né, de que a mãe é a única que cuida, essa ideia tem perdido força, né? E cada vez mais a gente vê, especialmente os homens, né? Os homens encontrando um novo lugar, um novo espaço ali no cuidado e no relacionamento com os filhos. E é claro que essa é uma mudança de ideia na sociedade, e toda mudança na sociedade ela é lenta, ela vai acontecendo devagar, né? Então, a gente ainda tem visto com passos muito lentos, né, a transformação desse lugar do pai, vamos dizer assim, ou do homem que está ali dividindo com a mãe essa tarefa de educar. Mas como a gente ainda tem muita ideia de que a mãe é que cuida, a mãe é que se dedica ao filho, muitas vezes, como a gente já disse nas lives anteriores, a gente tem uma mãe sobrecarregada, né? Uma mãe que muitas vezes está ali sozinha, solitária, tendo que dar conta de entender todas as transformações que aconteceram com ela no processo de gestar, de parir, e ela precisa dar conta também de administrar o relacionamento, né? Com um homem que muitas vezes não entende essas mudanças que aconteceram. E aí um ponto que é muito importante destacar é que quando a família vive uma gestação biológica, é muito comum que para a mulher a ideia de que ela se tornou mãe, de que ela é responsável por aquele bebê, essa ideia costuma chegar bem mais cedo do que chega para o pai ou para o homem que está acompanhando aquele processo.
principalmente porque o processo está acontecendo ali no corpo da mulher, né? Então a mulher, ela desde o início da gravidez, ela já vai ali se adaptando e percebendo, o corpo dela vai dando sinais de que a vida está mudando, né? Então à medida que o corpo muda, que as limitações chegam, que as alegrias chegam, né? Que o bebê mexe na barriga, ou que a mulher vai dar à luz, todos esses eventos vão colaborando para que essa mulher gradativamente vai cair na ficha, né, de que ela se tornou mãe, que ela está se tornando mãe e de que ela é responsável, né, por um novo ser. Já para os homens, para os companheiros ou para as companheiras das mães, é muito comum, né, não quer dizer que é para todo mundo, mas é muito comum que esses pais ou esses homens ou essas mulheres que são companheiras das mães, que essas pessoas só vão ter noção, vai cair a ficha de que se tornou pai, de que a vida mudou depois que o bebê nasce, né? Então é muito comum te ver homens que vão dizer, olha, que se sentiu pai quando pegou o filho no colo, né? Você sentiu pai depois do nascimento. E pode ser que para a mãe esse processo já começa na gestação, né? E aí eu costumo pensar assim que para quem está de fora, para o pai, né, ou para a família que está acompanhando a gestação de fora, pode ser meio abstrato mesmo, né? Por mais que a gente saiba que dentro daquela barriga grande tem um bebê, vale a gente lembrar que fica algo meio abstrato. Tem ali uma barriga grande, tem ali um corpo que está se modificando, né? Então, para quem está vendo de fora, às vezes fica algo mais distante mesmo, fica parecendo algo mais longe da realidade. E aí, né, para a maioria das pessoas, é mais concreto quando você vê o bebê. Aí, quando o bebê chega, a ficha cai. Opa, me tornei pai, a vida tá mudando. E aí, para o pai ou para quem tá de fora, muitas vezes as adaptações vão começar só ali na hora que o bebê nasce, que aí a pessoa vê, opa, eu preciso mudar a minha vida, a vida que eu tinha antes já não cabe mais aqui nessa realidade, né? Então agora eu preciso pensar como é que eu vou conseguir cuidar desse bebê, como eu vou conseguir dar assistência para essa mulher que acabou de dar à luz, como é que vai ser essa vida nova. Então é um processo de mudança que às vezes exige uma rapidez muito grande do pai, da família que está ali no entorno, e que nem sempre essas pessoas estão emocionalmente preparadas para essas mudanças, né? Então é muito comum a gente ouvir relatos de homens que se sentem enciumados, né, às vezes dos filhos, por perceber que aquela mulher não tem mais tempo para ele, né, que aquela mulher ali tá mudando, tem uma vida diferente, uma rotina diferente, e ele não consegue entender onde ele se encaixa, né, ali naquela vida nova. Existem homens que se sentem frustrados por não saberem como participar ali da rotina dos cuidados com o recém-nascido, né? Especialmente se a gente pensar, um recém-nascido, ele não brinca, né? Um recém-nascido não interage. Com um recém-nascido a gente cuida, se alimenta, troca fralda, mantém limpo, né? E tá ali sempre atento se ele tá com todas as necessidades atendidas. E aí então, como a mãe amamenta, muitas vezes fica a cargo da mãe amamentar, limpar. Então a mãe toma frente muitas vezes desses cuidados iniciais com o recém-nascido, e é muito comum que o pai, né, a companheira da mãe, não consiga entender bem como é que ele se encaixa ali naquela dinâmica, né? Como é que vai participar ali daquela dinâmica, daquele processo. Eu já ouvi relatos de pais, por exemplo, que dizem que só começaram a se sentir pais de verdade quando a criança começou a interagir, quando a criança começa a rir, né, das gracinhas, quando a criança começa a responder um pouco mais, é que começa a se envolver no processo. Porque antes a pessoa às vezes fica ali meio assustada, sem saber como é que ela cabe naquela dinâmica. Mas nesse processo, né, tão conflituoso, nesses processos de mudança tão intensa, é muito frequente que algumas crises nos relacionamentos comecem a surgir, né?
Tem algumas estatísticas que mostram o quanto é significativo o número de divórcios, né, logo após o nascimento, né, nos primeiros anos de vida do primeiro filho, né? Então, muitas vezes, logo que o filho nasce, o relacionamento amoroso começa a passar por uma série de crises e um número muito grande de relacionamentos chega ao fim, né? Muitas vezes por uma dificuldade daquele casal de administrar essas mudanças e de construir uma outra forma de estar junto, uma outra forma de se relacionar. E aí queria também aqui que vocês fossem me dizendo como é que foi aí para vocês, ou como tem sido, né? Houve crise no relacionamento quando os filhos chegaram, ou vocês já acompanharam famílias, né, que viveram crise no relacionamento, ou vocês têm relatos de relacionamentos que conseguiram passar de forma tranquila aí pela chegada das crianças. Vão me dando retorno de como tem sido isso aí na casa de vocês, nas famílias de vocês ou nas famílias que vocês conhecem. Então, assim, começam a aparecer algumas crises, né, nos relacionamentos. É comum, né? Não quer dizer que é regra, que isso aconteça em todas as famílias, mas é muito comum que as crises cheguem, né? Muitas vezes a crise vem, como eu dizia antes, porque a mãe está sobrecarregada e aí a atenção, a energia de vida da mãe está toda voltada para os cuidados com aquele bebê, para os cuidados com aquela criança, e ela não consegue mesmo vislumbrar outras coisas na vida, né? Naquele primeiro momento ali, dos primeiros meses, muitas vezes aquela mãe tá totalmente dedicada àquele bebê, e aí não sobra tempo nem energia de vida para se concentrar no relacionamento amoroso, né? Então é muito comum a diminuição da libido para as mulheres, acontece nos homens também, mas a mãe muitas vezes experimenta uma diminuição da libido, que tem, né, causas que são hormonais, ali dos ajustes hormonais que acontecem depois do nascimento, tem causa, né, tá relacionado também muitas vezes à privação de sono, porque muitas vezes essa mãe não tá dormindo muito bem, porque precisa ali dar assistência ao bebê na madrugada, durante o dia, e aí não consegue, né, horas seguidas de sono ao longo do dia. E é também por conta do cansaço, né? Muitas vezes esse cansaço provoca essa diminuição da libido, que é uma das causas de crise também em muitos relacionamentos. Em contrapartida, né, por um outro lado, é muito comum a gente ouvir das mulheres que tiveram filhos, que estão puérperas ou que já passaram pelo puerpério, delas dizerem do quanto elas mudaram enquanto pessoa depois do nascimento do filho. Muitas vezes a gente ouve as mulheres dizendo que elas são realmente outra pessoa, muda a cabeça, muda a forma de pensar, né? Muda a forma de se colocar no mundo. E quando uma pessoa muda de forma tão drástica, né, isso vai fazer uma mudança naquele relacionamento. Então, se não é a mesma mulher, se ela mudou a forma como ela pensa, como ela vê o mundo, para esse relacionamento continuar, ele vai precisar mudar também. Não vai ter jeito de continuar o relacionamento da mesma forma que ele era antes. Então, o casal vai ter que fazer ajustes. E toda mudança é muito comum que ela venha acompanhada de muita crise, né? Porque ela tira as pessoas ali da zona de conforto e elas vão precisar juntas criar uma outra forma de se relacionar, uma outra forma, né, de ser casal, de ser família e de manter ali aquele vínculo que existia antes do nascimento da criança. É muito comum que os casais enfrentem alguns conflitos também relacionados ao papel mesmo que cada um tem ali nos cuidados com o bebê. Então, muitas vezes a mãe espera que o pai, o seu parceiro ou sua parceira façam, né, cuidem do bebê da mesma forma que ela cuida. Então, ela espera que o banho seja dado da mesma forma, que a criança seja carregada da mesma forma que ela carrega. Mas como cada pessoa é uma, né, cada pessoa vai ter o seu jeito de cuidar. Então, muitos conflitos, muitas brigas, muitos desentendimentos nesses primeiros meses do bebê
costumam ser motivados aí por essas diferenças de opinião com relação aos cuidados com o bebê, né? Então, é muito comum, já acompanhei famílias, né, em atendimento, já acompanhei famílias também no meu círculo de amizades que diziam assim do quanto que era desgastante as brigas, né, e os desentendimentos, porque o pai e a mãe não conseguiam chegar no consenso de qual era a forma correta, por exemplo, de dar um banho, de trocar uma fralda, de alimentar o bebê. E não é só, né? Às vezes parece pequeno quando a gente fala disso, um motivo bobo, mas é algo que é muito importante para aquela família, né? Já que o cuidado com aquele bebê tem, né? Vira o centro da vida daquelas pessoas. Então, a forma como aquele bebê é cuidado, isso se torna também o centro daquele relacionamento em muitas situações. E com isso, os desentendimentos surgem, né? As brigas surgem e essas brigas vão se tornando difíceis, pensando que essa família está cansada, essa família está privada de sono, não está dormindo e descansando da forma como ela fazia antes do nascimento daquele bebê. Então, administrar esse relacionamento, administrar esses cuidados é um processo que é muito desafiador, né? O Márcio tá contando aqui, né, que a ficha dele demorou a cair, né? Porque no outro dia depois do parto ele já foi trabalhar. Márcio, meu marido, tá, gente? Márcio, realmente, Márcio, no dia seguinte ao nascimento da Madalena, ele foi trabalhar. Ele não teve licença paternidade, né? Autônomo. Então, nasceu, bora trabalhar, bora ganhar dinheiro para sustentar essa criança, né? E realmente eu fiquei muito brava, porque eu queria muito que ele estivesse comigo naquele momento, né? E a pessoa, ao invés de ficar comigo no hospital, não, foi trabalhar e fui cuidada pela minha mãe, né? Minha família, meus amigos estiveram lá comigo. Mas eu queria meu companheiro, queria meu parceiro lá do meu lado, né? E aí junto ali a mulher puérpera, né? A mulher ali vivendo aquela adaptação hormonal depois do nascimento da criança, cansada, tentando entender quem ela é, como que a vida vai ser ali pra frente. Às vezes a capacidade de julgamento e a forma como ela recebe cada uma das informações que vão chegando é muito diferente da forma como ela recebia antes do nascimento do bebê, né? E achei ótimo, Márcio, trazer isso, porque realmente quando Madalena nasceu, Márcia e eu sonhávamos muito com o nascimento dela, né? Inclusive tem no YouTube, aqui na página, tem o nosso relato de parto, né? Acompanhem lá, tem tanto da minha parte quanto da parte do Márcio também. Mas a gente sonhou muito com o nascimento da Madalena, né? Da minha filha. E aí a gente esperou, se planejou, e quando ela chegou, foi aquela mudança de vida drástica, né? Eu digo hoje, né, que eu tenho algumas lembranças de quem eu era antes do nascimento dela, mas eu sei que eu sou outra mulher, né? Sou outra pessoa. E foi muito difícil para Márcia e eu nos adaptarmos depois do nascimento dela, né? O quanto foi complicado a gente descobrir como é que esse relacionamento ia continuar a partir daquelas mudanças todas. Então a gente sabia, né? A gente compartilhava muito ali os cuidados com a Madalena, estávamos muito felizes de ter a nossa filha com a gente, de poder realizar aquele sonho, né? De ter um filho. Mas e o Márcio e a Fernanda? E o casamento? Como é que ficava? Né? E aí eu olhava para o Márcio e falava, gente, né? Não dá mais para ser a mesma coisa, né? Eu não tolerava mais as mesmas coisas, eu não tinha paciência como eu tinha antes, eu esperava dele coisas que eu não esperava antes e ainda com uma dificuldade muito grande de conseguir comunicar isso, de conseguir falar isso para ele. Então foi um tempo longo, assim, foram quase 2 anos de muita crise, de muitas dificuldades. Em muitos momentos a gente pensou que o relacionamento ia acabar, né? Que não dava para continuar. Mas aí com calma a gente, né, foi conseguindo se ajustar, conseguimos achar um outro caminho e o relacionamento que a gente tem hoje é completamente diferente do que a gente tinha antes da chegada da Madá. Fabiola tá falando que leu o relato, que bom, Fabiola, obrigada, que bom que você pôde assistir lá também, né?
Foi uma alegria poder falar, contar um pouquinho lá do nascimento da Madalena. E eu trago aqui, né, essa minha experiência, minha do Márcio, porque ela foi difícil pra gente e ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu identifiquei e convivi com pessoas que viveram conflitos muito semelhantes. Então, claro que cada família é cada família vai enfrentar seus desafios próprios, né? Mas é muito comum essas crises, né, nos relacionamentos, logo depois da chegada das crianças. Algo que eu falo muito, né, para os meus alunos, do quanto que o conflito ele é bom para o desenvolvimento de um grupo, né? Quem é meu aluno aqui com certeza já ouviu isso, né, gente? Quanto que o conflito é bom para o desenvolvimento de um grupo? Porque o grupo só cresce se tiver conflito. E a família é um grupo, né? Então, para a família crescer, se transformar, né? Para a gente conseguir pensar coisas novas, para a gente conseguir sair, né, da mesmice, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então, sempre que tem um conflito, que tem uma crise, a crise ela é uma oportunidade para a gente poder criar uma saída nova, criar uma alternativa nova. Então, quando a gente olha para a crise assim, a gente pensa ela como algo muito bom. Ouviu, né, Júlia? Pois é, tenho certeza que todos os meus alunos já escutaram isso. De todos os cursos que eu dou aula, eu sempre falo isso. Mas a crise, então, ela tem seu aspecto positivo, porque ela nos ajuda a achar alternativas, né, para o nosso buscar alternativas novas. Mas mesmo tendo esse aspecto positivo, a crise e o conflito, eles são dolorosos, né? É difícil passar pelo conflito. É sempre mais fácil ficar na calmaria, ficar na nossa zona de conforto, né? Então, criar algo novo, ter que achar uma outra solução para o problema, exige muita energia da nossa parte. Por isso que eu vejo que tantas famílias vivem conflitos muito intensos depois da chegada dos filhos, porque elas estão num momento de crise, elas estão num momento em que elas precisam criar uma outra forma de ser família. E aí eu quero, né, chamar a atenção aqui de quando eu falo dessas crises que são comuns nas famílias, não significa que ter filhos seja algo ruim também, né? Pelo contrário, o filho, ele pode trazer, ele não é obrigatório em toda a família, dá para ser muito feliz sem filho, acredito nisso. Mas quando a criança chega, ela força toda a família a se repensar. Todos os membros daquela família vão ter que reavaliar o seu papel, reavaliar a forma que se relaciona. E isso vai ser doloroso para aquelas pessoas, mas também pode ser uma oportunidade muito grande para que aquela família consiga se organizar de outras formas, consiga achar outras soluções para os seus problemas, né? Então, pensando aqui na minha família, né, nas crises que nós vivemos, algo que eu e Márcio precisamos construir muito, que a gente conseguiu fazer isso bem nos últimos anos, mas que a gente ainda tem muito espaço para dar, é com relação à comunicação. A gente precisou aprender outras formas de se comunicar, outras formas de poder dizer o que a gente sentia, de poder dizer aquilo que incomodava, aquilo que a gente queria fazer, né? E como eu vejo que essa questão da comunicação é uma questão em muitas famílias. Às vezes, as famílias já têm dificuldade de se comunicar bem antes do nascimento das crianças. Às vezes esse já era, né, uma limitação, uma dificuldade que a família enfrentava. E com a chegada das crianças, com a chegada dos filhos, é muito comum que aquela família tenha uma dificuldade ainda maior para lidar com essa comunicação, para poder dizer um para o outro o que sente, para dizer um para o outro das suas expectativas, para que cada um seja respeitado ali na forma como, né, gostaria de ser tratado, na forma como gostaria de participar das atividades daquela família. Então, investir nesse processo de construção de uma forma de se comunicar, de formas novas de cuidar um do outro, né? Isso costuma ser um caminho que auxilia muito a família
a passar por esse tempo de conflito, por esse tempo de crise e realmente conseguir tirar proveito dessa crise, por mais dolorosa que ela seja, né? Tirar proveito no sentido de que essa família consiga construir outras formas de ser família, outras formas de se relacionar, né? E quando eu tô falando, né, só relembrar isso, assim, quando eu falo de família aqui, é realmente pensar a família de forma ampla, né? Não é só esposa, marido e filhos, né? Como eu dizia lá no começo. Família são as pessoas que estão ali convivendo juntas e construindo um relacionamento que agora envolve um filho que chegou também. Então ali pode estar incluído os avós, pode estar incluído um namoro ou um relacionamento que não necessariamente é o relacionamento que ajudou a construir a ideia de ter um filho, e tá tudo bem. Mas a questão é, quem faz parte de uma família que tem uma criança, que tem um filho, todas as pessoas que fazem parte daquele relacionamento são responsáveis por construir um ambiente que seja saudável para aquele bebê, para aquela criança, e de construir um ambiente em que seja saudável conviver, né? Porque eu tô pensando aqui o quanto muitas vezes a gente, quem ali tá de fora, ou às vezes não se sente responsável, né, por aquela dinâmica, responsável pelos cuidados com a criança, por exemplo, às vezes vai ficar sempre na expectativa de que quem tá cuidando da criança dê conta, e de que quem tá cuidando da criança dê conta de cuidar dele também, né? Mas é um processo que é compartilhado. E aí, mais uma vez, eu retomo o ditado africano, né, que diz que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, para educar uma criança. E acho que pensar os relacionamentos familiares e os relacionamentos amorosos envolve a gente pensar o quanto cada adulto que faz parte de uma família, que tem uma criança, esse adulto é responsável pelo cuidado, pela educação daquela criança, né? Então a gente precisa se colocar nesse processo de responsabilidade que nós temos e compartilhar as responsabilidades, as tarefas, as preocupações, para fazer isso de forma conjunta, numa aldeia, né? Para que as pessoas se ajudem e para que a criança tenha os benefícios de ter ali uma família que cuida, que está preocupada com ela, e para que aquela família consiga ter uma convivência de qualidade, né? E consiga ter ali uma vivência mais serena, mais tranquila. E aí, quando a gente, né, tô falando aqui tanto desses conflitos, né? E é sempre importante que as famílias, quando possível, né, se preparem para esse momento. Então, assim, quando uma família está se preparando para ter um filho, para receber uma criança, mesmo que não seja a primeira criança, né, que já tenham outras ali, sempre que possível, é bom que a família planeje como que ela vai, né, se organizar para essas crises que podem surgir. E como que a gente pode planejar isso? Conversando, né? Então, criando formas de diálogo, criando espaços para conversar, para ser franco, para falar dos sentimentos, né? Para quem tem dificuldade de falar daquilo que sente, daquilo que pensa, pensar outras estratégias, né? Então, por exemplo, às vezes se a família, se as pessoas ali têm dificuldade, às vezes, de falar, né, diretamente um para o outro aquilo que está sentindo, quem sabe escrever pode ser mais fácil, né? Então, às vezes, uma estratégia pode ser ali criar um lugarzinho, né? Criar um caderninho, criar um dia, um momento em que aquela família possa sentar e cada um escrever para o outro aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, poder dizer, né, das qualidades, das belezas e falar das limitações e dos desafios também. Se a família tem dificuldade, por exemplo, para organizar a divisão de tarefas, para organizar e compartilhar melhor, né, as tarefas dos cuidados com o bebê, com a casa, quem sabe colocar isso no papel, fazer visível, às vezes colocar uma tabela mesmo e dizer, olha, isso aqui é a tarefa do fulano, isso aqui é a tarefa do Beltrano.
Às vezes isso ajuda também para conseguir comunicar e compartilhar melhor e diminuir alguns conflitos, né? Alguns desafios. Há uma atividade, né, que às vezes é muito recomendada pela disciplina positiva, que é assim, das famílias terem um momento em que cada membro da família possa falar o que pensa, o que sente, sem ser julgado. O ideal é que a gente pudesse falar sempre, né? Sem o risco de ser julgado. Mas, por exemplo, família às vezes pode criar, ainda mais quem já tem crianças maiores, ou adolescentes, ou filhos adultos já, né? Sentar, marcar mesmo na agenda algumas datas, né? Sei lá, uma vez por mês, em que a família possa sentar e conversar sobre os desafios que aconteceram, sobre aquilo que está sentindo, com o compromisso de que naquele momento ali ninguém vai ser julgado, ninguém vai ser castigado, todo mundo vai ter oportunidade de falar e ser acolhido pelos outros, né? Então, às vezes, um dia assim de segurança, que cada um possa falar o que está sentindo, o que está pensando. Muitas vezes um momento assim ajuda muito, né? Para ter oportunidade para poder colocar para fora, falar aquilo que cada um tá guardado, ou que não se sente confortável para dizer no dia a dia, por exemplo, né? E uma outra sugestão, né, do que as famílias podem fazer, de criar o hábito de dizer um para o outro, né, entre os membros da família, o quanto cada um dos membros é importante, né, naquela família. Parece algo simples, parece algo às vezes bobo, mas é muito comum que na correria da vida a gente perca o hábito de falar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós, né? E o quanto que elas são importantes ali para o funcionamento daquela família. Então, se na rotina, na correria, a gente perde esse hábito, uma sugestão às vezes é marcar na agenda um dia para fazer isso mesmo, né? Então, às vezes pode fazer isso até em tom de brincadeira, né? Um dia que se reúne e aí você vai dizendo, olha, né, por que o fulaninho é importante na nossa casa? E aí todo mundo poder dizer, olha, ele é importante por isso, a gente gosta muito dele por isso. Um momento para que todo mundo possa falar o quanto que cada um é importante um para o outro. Ou deixar um lugarzinho para que a gente, né, cada membro da família possa ali escrever o quanto que cada um é importante. Gestos assim, às vezes ajuda a fortalecer os laços, né? E laços fortes vão criando uma rede que é mais difícil de ser rompida, né? Então, laços fortes ajudam a superar mais fácil as crises. E algo que auxilia muito as famílias que estão se preparando para a chegada de um filho, né? Ou que estão vivendo já o processo de adaptação à rotina com o filho e talvez estejam até vivendo algumas crises, é buscar atendimento psicológico, né? Então existe a modalidade de atendimento do atendimento de família, né? Então tanto individualmente cada um pode buscar cuidar de si, das suas questões, e quando uma pessoa se cuida na família, isso acaba trazendo impacto para todo mundo, né? Então, se todo mundo se cuidar, isso faz a família funcionar de uma forma diferente. Mas existe a possibilidade também de atendimento psicológico para a família, que é não substitui o individual, né? É diferente do individual, mas no atendimento psicológico de família vai se ter oportunidade de trabalhar essas relações, esses laços, e avaliar como esses laços acontecem, como que eles estão e como que eles podem ser cuidados, né? Para que eles se fortaleçam, para que aquela família se organize melhor. E aí esse atendimento tanto pode acontecer para o casal, as duas pessoas que vivem um relacionamento amoroso, quanto pode envolver os filhos também, pode envolver outras pessoas que fazem parte daquela família, né? Mesmo que não tenha ali um relacionamento amoroso envolvido, mas quem faz parte daquela família, quem está compondo aquele núcleo familiar, pode participar desse tipo de atendimento, que é um processo que ajuda muito a cuidar mesmo das feridas que vão sendo causadas por essas crises, né, das dores que vão surgindo ali, e principalmente na ajuda aquela família
a buscar soluções para os problemas, para os conflitos que vão surgindo, né? Ou que foram surgindo ali naquele relacionamento. Pois é, Fabio dizendo, né, que ajuda muito, Elisângela também está aqui com a gente, concordando. Realmente, esses processos de cuidado, eles ajudam muito, né, para que a família se organize de outras formas. E aí, assim, nas famílias que eu atendo, que eu acolho, ao que eu costumo dizer, né, às vezes eu já recebi muitas vezes relacionamentos amorosos para atendimento de casal, de família, em que as pessoas estavam tão machucadas que naquele momento elas só viam o fim do relacionamento como solução. E aí algo que eu costumo dizer, assim, que a terapia não é garantia de que aquele relacionamento será salvo, digamos assim, ou de que o divórcio, a separação não vai acontecer. A terapia não garante isso. É um processo de cuidado, né? Mas que quando a gente se cuida e quando a gente tem a oportunidade ali de cuidar dos laços, cuidar daquele relacionamento, até se a família resolver e decidir que a separação é o melhor caminho, com certeza esse processo de separação pode acontecer de uma forma mais leve, né? Porque essa família teve a oportunidade de cuidar um pouco dessas feridas, cuidar um pouco daqueles vínculos ali que estavam rompidos, né, ou que estavam comprometidos. Isso pode ajudar num processo de separação um pouco mais leve, um pouco menos sofrido, porque sempre é sofrido, né, sempre é doloroso. E é sempre bom pensar, quando a gente discute sobre os relacionamentos, que se há um filho envolvido, se há criança envolvida, sempre é mais complexo organizar as questões dessa família, desse relacionamento, né? Muitos casais, muitas famílias ficam pensando, né, que eu tenho que cuidar aqui do relacionamento e cuidar do filho como coisas separadas, mas uma coisa influencia na outra o tempo inteiro. Então ali, por exemplo, dificuldades no relacionamento com o filho vai provocar desafios no relacionamento amoroso. O contrário também, se o casal, se a família não está se entendendo bem, aquilo vai ter impacto na criança. Então, quando a gente pensa esse relacionamento, a gente precisa pensar cada relacionamento com cada pessoa, né? Vai se dar de uma forma diferente, mas que a gente precisa pensar enquanto sistema, enquanto um grupo de pessoas que o que uma faz influencia todas as outras, né? Se uma tá bem, aquilo vai ter um impacto em todo mundo. Se uma pessoa, por acaso, não está muito bem naquele dia, aquilo também vai ter impacto em todo mundo que está ali presente naquela casa, naquela família. Então, cuidar de si, né, cuidar individualmente é um grande investimento, tanto para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas é um investimento também para o bem-estar da família. E cuidar da família de modo geral, quando todo mundo se cuida e quando a gente cuida desses laços, desses vínculos, isso é um investimento para a saúde mental de todas as pessoas que estão ali e é um investimento para a saúde de toda a sociedade. Porque quando uma família se cuida e quando uma família consegue formas mais saudáveis de se relacionar, ela vai provocando transformação ali na vizinhança, ela vai provocar transformação na sua cidade. E é claro que essa transformação é pequenininha, né? Não é uma coisa gigantesca que todo mundo vê, mas eu acredito muito que esse movimento de onda, né? Que essa transformação pequenininha que acontece em mim e que aí eu provoco alguma coisa em você e você provoca ali no outro, que devagar essa transformação de formiguinha vai transformando toda a sociedade, né? Então, cuidar da saúde mental é um investimento para uma sociedade mais saudável, para uma sociedade mais feliz. Bom, pessoal, tem mais coisas, mais questões? O que vocês pensam de tudo isso? O que é que tem chamado a atenção aí? Vamos trazendo aqui nos comentários para a gente partilhar, né? Como que tem sido os relacionamentos familiares, né? Nesse período de pandemia, que tanta coisa mudou também, né? Nas nossas dinâmicas, os conflitos... até uma questão que eu esqueci de trazer antes, né?
do quanto que a questão financeira, ela impacta muitas famílias também, né? Porque além da gente ter que gerir o dinheiro e às vezes se ele falta, isso traz muitos impactos, muitas desavenças, muitos conflitos, né? Quando falta o recurso financeiro para que essa família tenha o mínimo, né? Que essa família consiga se organizar de forma mais saudável. Então a pandemia trouxe muito isso, né? Assim, uma insegurança muito grande, um desafio financeiro para muitas famílias, um medo muito grande, uma insegurança para algumas famílias, né? De pessoas que puderam, por exemplo, fazer o seu desenvolver o seu trabalho em casa ou que deixaram seus trabalhos por algum motivo. E muitas delas aumentou, né, ali o tempo de convivência. Então as pessoas estão mais tempo juntas e pessoas juntas aumenta a chance de que essas pessoas tenham conflitos, tenham desentendimentos. Então a pandemia trouxe ali muitos desafios, né, para as famílias. E eu torço muito que para todos vocês que estão me ouvindo, que esses conflitos sejam sempre oportunidade para uma melhoria, para uma mudança de vida, né? O conflito ele pode ser uma oportunidade para a gente criar algo novo, para a gente encontrar soluções novas, né? Não é romantizar o problema, né? Não é isso. O problema precisa ser cuidado, precisa ser resolvido, mas na medida que a gente se debruça para resolver os nossos problemas, para buscar solução para os nossos conflitos, a gente tem ali uma oportunidade, muitas vezes, para dar passos novos na vida, tá bom? Pessoal, é sempre uma alegria falar desses temas. Quero agradecer muito a presença, né, a contribuição de todos vocês aqui nessa live. Nas lives que nós tivemos, né, desde segunda-feira, tem sido uma experiência muito rica, como eu disse antes. Eu gosto muito de saber como que essas palavras tocam vocês, né, como que essas palavras impactam aí na vida de vocês. Então, me deixem saber, comenta, né, comenta na página, né, comenta, pode me mandar por direct, pode comentar no YouTube, pode mandar no meu WhatsApp, né, tem lá na bio do Instagram tem os meus contatos, vocês podem fazer contato e me dizer também, falar um pouquinho do que vocês sentiram, pensaram, porque essa troca enriquece muito, né? Essa troca faz a gente achar caminhos, né? Que talvez a gente não tinha pensado ainda. Oi, Graça, que alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda, muito bom. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Amanhã a gente tem um bate-papo um pouquinho diferente, né? A gente vai tomar um café juntos e aí já convido vocês assim a ter aí seu cafezinho. Quem não for de café, toma um suco, uma água, pra gente poder prosear, né? E aí a gente vai ter a presença da Jacimar Souza, que nós vamos conversar um pouquinho sobre as revoluções que a terapia provoca, né? Sobre o que muda na vida da gente. Aí a gente vai amanhã conversar sobre casos de terapia mesmo, assim, das minhas, das dela, das pessoas com quem a gente convive, e o que muda, né, na nossa vida no momento em que a gente decide fazer terapia, que a gente se joga, né, nesse processo. Ai, obrigada, Fabiola, trazendo, né, que o trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Você e Márcio são inspirações para casais novatos, que bom. Fico feliz, tenho certeza que o Márcio também, né? É bom ser inspiração, né? Mas saibam, né, que aqui a gente tem problemas também, temos muitos desafios aqui. E a gente, né, se empenha para poder resolver nossos problemas. Temos a ajuda de pessoas muito boas também, que a gente sempre recorre quando a gente tem nossos desafios. E assim a gente vai se fazendo, né? Vai se fazendo família no processo. Obrigada, Júlia. Que bom, que é sempre bom me ouvir, né? Eu gosto muito de partilhar e é sempre bom ouvir vocês também, né? Ter o retorno de vocês. Tem sido maravilhoso. Gente, muito obrigada, né? E aí, assim, convido mesmo todos vocês, assim, principalmente agora quem tiver
me ouvindo na gravação depois, né? Deixa aí no comentário o que você sentiu, pensou, o que você gostaria de compartilhar. Já prepara o café, ó, Jacimar já tá falando que a gente vai estar junto com aquele café. Gente, eu e Jacimar tomamos muito café, então por isso que a gente tem que ter café, né, na nossa prosa. Então, prepare o café, que amanhã tem conversa, amanhã tem prosa sobre terapia. Espero vocês, tudo de bom, uma boa noite e até mais.